Amém? Nós vamos ler um texto nessa noite, dando continuação à palavra da semana passada, que foi multiplicador de milagres. Nós vamos ler o texto lá no livro de Lucas, no capítulo 19, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 8 novamente, para você inculcar bem essa palavra aí no seu coração. E o tema da palavra é multiplicador de milagres, que você possa ser um multiplicador de milagres, assim como Zaqueu foi um multiplicador de milagres. O versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Zaqueu apressou-se em descer e recebeu Jesus alegremente. E levantando-se Zaqueu, deixa eu voltar ao versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aleluia, louvado seja Deus por essa palavra e pela revelação dessa palavra aos nossos corações. Quando nós lemos esse texto de Lucas 19 a respeito de Zaqueu, quando nós lemos, na verdade, a respeito de qualquer personagem da Bíblia, quando nós estudamos a respeito dos personagens da Bíblia, nós precisamos tentar nos colocar na história, como se nós fôssemos o próprio personagem daquela história. Tente nessa noite entrar no ambiente. Eu queria que você tentasse entrar no cenário. Eu queria que você tentasse nessa noite, ouvindo esse texto, tentar entrar na história de Zaqueu. Eu queria que você tentasse enxergar as coisas do ponto de vista que Zaqueu viu, do ponto de vista que Zaqueu enxergou. Eu queria que você analisasse tudo isso a respeito do personagem, como se você mesmo estivesse vivendo ali naquele cenário, assim como Zaqueu viveu. Dessa forma, se você analisar dessa forma, se você ver dessa forma, se você estudar dessa forma, possivelmente você vai poder ter um conhecimento melhor, você vai poder ter um entendimento melhor a respeito do que Zaqueu viveu naquele tempo. E esse texto que nós lemos de Lucas 19 é tão interessante, entrarmos na história de Zaqueu, é tão interessante participarmos da história de Zaqueu, porque sendo ele judeu, ele trabalhava para o Império Romano, como chefe dos publicanos. O texto fala assim, fala que Zaqueu era chefe dos publicanos. Zaqueu comandava uma equipe de cobradores de impostos. É isso que um chefe de publicanos fazia. Ele tinha toda uma equipe que ele comandava, essa equipe que cobrava impostos do povo dele, lá em Jericó. E isso era muito mal visto pelo seu povo. Os publicanos, eles eram considerados como pecadores pelos escribas, que eram homens que transcreviam as leis e eram hábeis conhecedores e comentadores das leis, porque eles transcreviam, eles sabiam muito a respeito da lei. E os publicanos também eram considerados pecadores, além do povo e além dos escribas considerarem assim, também pelos fariseus. Os fariseus eram um grupo de judeus que eram devotos à Torá. E segundo os fariseus, que tinham a função de zelar pela doutrina hebraica, pela doutrina da lei, de ensinar a lei, segundo os fariseus, cobrar impostos ia contra a lei de Moisés.
Agora entre na história comigo e imagine o quanto Zaqueu era discriminado pelas pessoas da sua cidade. Imagina comigo como ele era discriminado e foi discriminado por aquela multidão. Aquela multidão que naquele momento ali da história provavelmente apertava Jesus, empurrava Jesus de um lado para o outro. Ali existiam crianças chorando, sol quente, pessoas desesperadas, curiosas, querendo saber quem era Jesus. Zaqueu estava sendo discriminado por essas pessoas. Porque ali, além desses cidadãos, dessa multidão de Jericó, os cidadãos daquela cidade que Zaqueu morava, estavam os escribas que o condenavam e também estavam os fariseus. Zaqueu, ele trabalhava, sim, para um governo que oprimia o seu povo. E ele era reprovável. As pessoas reprovavam a atitude e o comportamento e a função de Zaqueu. Isso era reprovável aos olhos do povo de Jericó. Por causa do ofício de Zaqueu como chefe dos publicanos, Zaqueu não era convidado para as festas de aniversário que tinha na sua cidade. Zaqueu não era convidado para as festas de casamento que tinha na sua cidade, que mobilizava a cidade inteira. Não, Zaqueu não era convidado para essas coisas. Zaqueu não era bem-vindo, bem provável, nos churrascos de família, das famílias da cidade dele. Jogar futebol com os amigos de vez em quando, depois do serviço, nem pensar. Zaqueu não tinha amigos. O seu ciclo social, ele se resumia em sua família. Ali acabava o ciclo social de Zaqueu, dentro da sua casa. Ele não tinha pessoas que ele podia conversar, ele não tinha amigos que ele podia estar perto, ele não tinha por causa do ofício dele. Zaqueu viveu a sua vida em Jericó, nessa cidade improvável, sendo um homem de caráter reprovável pelos seus conterrâneos, pelas pessoas que moravam ali na sua cidade. Ele era um homem de caráter reprovável. Ser apontado pelas ruas onde cresceu era o que Zaqueu passou, foi tudo isso que ele passou ali. Ele foi apontado pelas ruas onde ele cresceu. Imagina você passar pelas ruas da sua cidade e começar a ser apontado pelas pessoas. O lugar que você cresceu, que você conhece todo mundo e todo mundo sabe quem você é. Ser apontado por pessoas que passaram a infância junto com ele. Ser apontados por pessoas que estudaram com ele. Ser apontado pelos seus professores, pelos mestres que ajudaram na sua formação. Como foi difícil para Zaqueu ser apontado pelos pais das crianças que corriam pelas ruas com ele, brincando na sua infância. Com certeza tudo isso é algo muito, mas muito desagradável para uma pessoa viver. Aquele homem, excluído da sociedade, escolheu naquele momento em que a multidão apertava e pressionava o Senhor, ele escolheu não acompanhar a multidão de Jericó, porque ele sabia, Zaqueu sabia, e só ele sabia como vinha sofrendo com os julgamentos daquelas pessoas, quanto choro, quanta tristeza, quanta vergonha. Zaqueu sabia o que ele estava sofrendo, então ele escolheu não acompanhar a multidão naquele momento. Então o texto diz que Zaqueu corre à frente daquela multidão e sobe em uma árvore. Talvez ali em cima daquela árvore, Zaqueu se sentisse protegido e pensasse que ficaria invisível aos olhares da multidão, porque tantas pessoas condenando, sabe, como uma criança quando está com medo e ela corre e se esconde debaixo da cama, ou então ela corre e se esconde sob os lençóis da cama. Zaqueu pensou que talvez ali ele estivesse protegido e ninguém o veria, eu vou estar invisível, ninguém vai me ver. Ele correu e subiu naquela árvore, ele passou à frente da multidão. Zaqueu subiu na árvore, mas Zaqueu não passou despercebido ao olhar de Jesus. Aleluia! Antes que Zaqueu chegasse, antes que ele subisse na árvore, antes até mesmo que Jesus chegasse debaixo daquela árvore, o Senhor já tinha enxergado Zaqueu.
Provérbios, no capítulo 15, o versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e contemplando os bons. Os olhos de Deus estão agora sobre nós, queridos. Os olhos de Deus estão agora contemplando toda a humanidade. Nada passa desapercebido ao olhar do Senhor. E eu acredito que, para espanto daquela multidão que condenava Zaqueu, que para espanto dos escribas e dos fariseus que estavam ali no meio daquela multidão, Jesus se dirigiu a Zaqueu e disse: eu vou me hospedar em sua casa. E todo mundo, eu posso imaginar os burburinhos daquelas pessoas. Eu posso imaginar aqueles líderes religiosos com os olhos vermelhos de raiva quanto à escolha de Jesus. Uns cochichando com os outros, talvez diziam entre si: o mestre não sabe quem é Zaqueu. Não sabe mesmo. Jesus não sabe da fama desse homem. Jesus não sabe da reputação desse homem nessa cidade. Eu posso imaginar, entrando na história, eu posso imaginar aquelas pessoas pensando entre si sobre o porquê Jesus escolheu Zaqueu e por que Jesus não me escolheu. Zaqueu é um pecador. Eu posso imaginar tudo isso passando na mente daquelas pessoas. Mas a questão aqui é que a multidão só sabia fazer o que todo mundo fazia: tocar Jesus, apertar Jesus, pressionar Jesus. Todos os lugares que Jesus ia, haviam multidões. Todos os lugares que Jesus ia, a multidão fazia a mesma coisa, tocava, apertava, pressionava, mas o máximo que conseguiram foi estar perto dele, foi estar perto de Jesus. Agora, Zaqueu, por sua vez, viveu uma intimidade com Jesus, que era improvável aos olhos daquele povo, era improvável para um homem pecador. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Aleluia! Glória a Deus! Quando Zaqueu subiu naquela árvore, quando Zaqueu rompeu a multidão, quando Zaqueu correu à frente, quando Zaqueu subiu naquela árvore, eu não quero saber se ele tinha questões só emocionais em respeito à multidão, mas eu tenho certeza que as questões de Zaqueu também eram espirituais, porque ele tinha o desejo de mudar. E o desejo de mudar tem que me levar a fazer aquilo que me custa. O desejo de mudar tem que levar você a fazer aquilo que te custa, queridos. Enfrentar as pessoas, subir naquela árvore, custou para Zaqueu. Teve um custo para ele. Ele abriu mão. Ele saiu do comum. Zaqueu fez o que ninguém faz. Isso levou Zaqueu a ver o que ninguém viu. Isso levou Zaqueu a ter o que ninguém teve. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Que você possa dizer isso para você mesmo. Jesus entrou na casa de Zaqueu com tudo isso que ele fez. Aleluia! E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Zaqueu saiu da dimensão de só querer. Ele queria mudar, ele tinha o desejo de mudar, mas ele saiu da dimensão de só querer. Só querer não é o suficiente para nós mudarmos. Você tem que sair do nível da vontade, você tem que entrar no nível da prática. E foi o que Zaqueu fez. Ele saiu da dimensão de apenas querer mudar. Toda a multidão ainda ficou para trás nessa dimensão. Mas Zaqueu entrou no nível da prática. O desejo que Zaqueu tinha de mudar gerou dentro dele um desconforto muito grande. O desejo que Zaqueu tinha de mudar gerou dentro dele um inconformismo. No livro de Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, diz assim: e não sede conformados com esse mundo. Não se conforme, abrindo parênteses,
Não se conforme com a doença, não se conforme com a escassez, não se conforme com o pecado, não se conforme com as más notícias, não sede conformados com esse mundo, que as coisas que esse mundo dita, que as coisas que esse mundo prega, que é contra as coisas de Deus, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Zaqueu entendeu quem era Jesus ao vê-lo e ele foi transformado, ele foi renovado no seu entendimento. Continuando o versículo 12, o capítulo 12 do versículo 2 de Romanos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muitas pessoas, são muitas pessoas que têm experimentado o bom de Deus pela misericórdia dele, ainda têm experimentado o bom de Deus e se acomodam com o bom. Sabe por quê, irmãos? Porque buscar a perfeita vontade de Deus vai exigir que você se esforce um pouco mais. Buscar a perfeita vontade de Deus vai exigir que você saia do comodismo. E foi o que Zaqueu fez, ele não se conformou com o bom, ele queria experimentar a perfeita vontade de Deus. E isso gerou nele o inconformismo de continuar da forma que ele estava. Louvado seja Deus! Na mensagem que nós pregamos anteriormente, nós falamos que existem 4 princípios dentro dessa palavra, que nós tiramos esses 4 princípios da palavra de Lucas 19. Nós falamos que você ia ouvir uma palavra como você nunca ouviu, e eu acredito que as palavras têm sido assim porque Deus quer falar algo muito tremendo ao nosso coração. Deus quer nos despertar nesse tempo. Então nós falamos que existem 4 princípios que nós tiramos dessa palavra. E esses princípios nos levam a ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Porque se eu entendo a palavra de Deus, eu vou ser transformada no meu entendimento e eu vou ter que tomar uma atitude em relação à minha vida, em relação à minha casa, em relação às coisas de Deus. Porque eu quero experimentar a vontade perfeita de Deus. O primeiro princípio que nós falamos na semana passada e que nós precisamos entender para você relembrar, para você gravar no seu coração, o primeiro princípio foi que sempre teremos obstáculos, assim como Zaqueu teve, porque Jericó, a cidade de Zaqueu, ela foi construída sob uma palavra de maldição. E provavelmente Jesus não entraria ali, mas Jesus entrou em Jericó e transformou a maldição em bênção, transformou aquela cidade, transformou o povo daquela cidade, porque Zaqueu era um multiplicador de milagres. A partir do momento que ele viu Jesus, ele se tornou um multiplicador de milagres. Nós sempre vamos ter obstáculos. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio dessa palavra, que nós precisamos entender, e nós falamos na palavra anterior, você precisa sair do seu natural. Se você não entendeu isso antes, entenda isso agora, pelo amor de Deus. Você precisa sair do seu natural. Enquanto vivermos agarrados ao nosso natural, não vamos viver o sobrenatural de Deus, não vamos conseguir. O que fez com que Jesus entrasse na casa de Zaqueu não foi o sacrifício dele subir na árvore, não foi o sacrifício que Zaqueu fez de passar a multidão e subir na árvore, não. Isso era natural. Qualquer pessoa podia subir naquela árvore. Qualquer pessoa podia ter uma ideia, epa, eu vou subir nessa árvore. Subir na árvore foi o natural que Zaqueu fez. Agora, foi o seu coração pulsando com sede de Cristo é que fez com que Zaqueu chamasse a atenção de Jesus. E isso é sobrenatural. Porque ninguém daquela multidão conseguiu chamar a atenção de Jesus. Zaqueu fez o que ninguém fez. Ele saiu do seu natural e entrou no sobrenatural, porque o seu coração, que desejava mudança, estava com sede de conhecer e de ver Jesus. E isso não é comum.
Um coração com sede de Jesus não é comum. Nós podemos até falar, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero o Senhor, eu quero te ver. É comum até nós falarmos isso, agora viver é completamente diferente. Não é comum, é sobrenatural viver essas coisas. É sobrenatural o seu coração arder de desejo pela presença de Deus. Por isso só Zaqueu chamou a atenção de Jesus no meio daquela cidade inteira, no meio dos religiosos, no meio da multidão de Jericó. Só Zaqueu conseguiu chamar a atenção de Jesus, porque ele saiu do seu natural e ele entrou no sobrenatural. Louvado seja Deus! Não foi o sacrifício que ele fez, porque isso é natural. E Deus não nos atende pelo sacrifício que nós fazemos, porque isso é natural. Deus vai nos atender, assim como ele atendeu Zaqueu, por causa da nossa obediência, e isso também é sobrenatural. Obedecer a Deus acima de todas as coisas é sobrenatural. Deus vai nos atender por causa da nossa obediência a Ele. Deixa eu relembrar com você aqui da história de Saul, do rei Saul. Saul, ele foi um rei de proeminência em Israel. Só que o rei Saul, ele errou quando Deus ordenou que ele fizesse as coisas de uma certa maneira. E ele quis fazer da forma dele, da maneira dele. E ele pecou contra Deus. Porque quando eu não obedeço ao que Deus manda eu fazer, eu estou pecando contra Deus. E Saul pecou contra Deus. E ele viu que ele tinha pecado contra Deus, então ele foi fazer sacrifícios ao Senhor, tentando esconder o seu pecado, tentando camuflar ou apagar o seu pecado. Depois de desobedecer a Deus, ele foi fazer sacrifícios. Queridos, a nossa desobediência a Deus é pecado. E o nosso pecado é rebelião. Se eu peco contra Deus, eu estou me rebelando contra Deus, e isso é uma verdade incontestável. Não se espante, ou melhor, se espante sim, para que você não peque contra o Senhor. Se eu desobedeço a Deus em tudo aquilo que Ele fala comigo, em tudo aquilo que Ele me pede, que Ele me manda, que Ele me ordena, eu estou me rebelando contra Deus. Saul perdeu a sua unção, ele perdeu a unção que ele tinha sobre o seu reinado. A mão de Deus não estava mais com Saul. Saul agora estava sozinho, ele estava lutando sozinho, porque o sacrifício dele, que era natural, não o salvou. Ele desobedeceu a Deus. O que move o Senhor a nosso favor, para que Deus nos atenda, tem que ser por causa da nossa obediência e não por causa do nosso sacrifício. Deus não vai te atender por causa do seu sacrifício se você não obedece a Deus. Grava isso no seu coração. O que vai mover Deus a nosso favor é a nossa obediência. Repete comigo aí no seu coração. O que vai mover Deus a meu favor é a minha obediência a Ele. Agora, o contrário da história de Saul foi Davi. Davi obedeceu a Deus, mesmo não sendo rei. Davi obedeceu ao Senhor, estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Ninguém enxergava Davi, mas Davi obedecia ao Senhor e obedecia em tudo. E por causa da sua obediência, sem sacrifício, Davi foi ungido rei de Israel. Davi só obedeceu a Deus. Ele não precisou sacrificar, ele obedeceu ao Senhor. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, o versículo 22, nós lemos, depois que Saul peca e ele faz a oferta dele lá de sacrifícios a Deus, tentando aplacar a ira de Deus, mas já tinha sido tarde demais. O profeta Samuel chega para ele e no meio do versículo está escrito assim: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Deus é tremendo demais, Deus é poderoso demais. Nós precisamos sair do nosso natural, queridos, e obedecer a Deus é algo incomum. Obedecer a Deus é algo sobrenatural, porque não é comum entre a multidão. O terceiro princípio que eu quero falar para você nessa noite, dessa palavra, o terceiro princípio que eu preciso aprender é o arrependimento. O terceiro princípio que eu preciso entender e aprender e praticar é o arrependimento.
Quando Zaqueu viu Jesus, ele mudou. E nós aprendemos que só saber de Jesus não é o suficiente para nós mudarmos. Antes de ver Jesus, Zaqueu sabia quem era Jesus, porque a história, a fama de Jesus corria por toda a cidade. Mas Zaqueu ainda não tinha visto Jesus. Quando Zaqueu viu Jesus, ele mudou. Nós precisamos vê-lo. Nós precisamos ver Jesus. Assim como lá no livro de Jó, no capítulo 42, o versículo 5 diz, Jó falando depois de todo o sofrimento que ele tinha, ele defendeu a causa de Deus, ele falou de Deus, dos milagres, das maravilhas de Deus. E Jó depois, lá no finalzinho do livro de Jó, Jó fala assim, antes eu te conhecia, Jó falando para Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Aleluia! Glória a Deus, nós precisamos ver Jesus. Ver aqui não é ver de uma forma literal. Ver é olhar nos olhos e ter a alma desnudada pelo nosso Senhor. É quando você olha Jesus nos olhos e Ele sabe exatamente o que está no seu coração. Ver é se prostrar aos pés de Jesus e adorá-lo de verdade. Não uma adoração de palavras repetitivas, porque eu aprendi, não. É me prostrar e adorar de verdade. Ver Jesus é quando nós choramos as nossas lágrimas diante dele, sem sermos recriminados. Ver Jesus é ter intimidade com ele. Deixa eu recapitular para você entender. Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém hospedar na tua casa. Essa intimidade de Zaqueu, de ver Jesus, provocou a transformação nele. E é isso que nós precisamos ter para nós sermos transformados pelo Senhor, que é intimidade. É ver Jesus de verdade. Não é só saber quem é Jesus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A intimidade me faz confiar, a intimidade me faz contar tudo para Ele, a intimidade me faz abrir o meu coração na presença dEle e me faz contar todos os meus segredos. A presença de Jesus gera isso dentro de nós. A presença de Jesus gera em nós. Queridos, é a presença dEle que vai gerar em nós comportamentos que normalmente sozinhos nós não teríamos. Por nossa própria conta, nós não teríamos um comportamento assim, de querer estar perto, de nos prostrar, de falar, de abrir o nosso coração para o Senhor, de gerar essa intimidade com Ele. Lá no versículo 8 do texto que nós lemos de Lucas 19, diz assim, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, nós estamos falando a respeito de arrependimento, que é o terceiro ponto dessa palavra, que é primordial para nós. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado, ou eu restituo 4 vezes mais. É como se Zaqueu estivesse dizendo, traduzindo, Senhor, eis que dou aos pobres 50% da minha fortuna. E se em alguma coisa eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Esse terceiro princípio, que é o arrependimento, é muito importante para nós entendermos. Talvez seja o princípio mais importante, eu acredito, que seja o princípio mais importante dessa palavra que nós precisamos entender e aprender e aplicar. É o arrependimento. Porque sem arrependimento não existe perdão. Eu posso pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, chorar diante de Deus, mas se eu não me arrepender, não tem perdão de Deus para mim. O arrependimento, ele valida o sangue de Jesus sobre mim e sobre a minha casa. Eu fiquei tão feliz com o Senhor
que na madrugada de anteontem eu estava orando e o Senhor deu essa palavra, Ele colocou essa palavra no meu coração. Enquanto houver pecado, o sangue de Jesus não tem eficácia. Podemos clamar, podemos chorar, podemos jejuar, podemos fazer sacrifícios, assim como o rei Saul fez, mas se nós não nos arrependermos, o sangue de Jesus não pode nos guardar, não pode nos proteger. O arrependimento, ele valida, ele traz validade ao sangue de Jesus sobre mim, sobre a minha casa, porque eu sou responsável pela minha família. Do contrário, nós vamos estar desprotegidos. Eu preciso me arrepender do meu pecado. E quando eu falo de arrependimento, eu estou falando de transgressão. O pecado não é só matar, roubar, prostituição, drogas, não. Pecado é não dar ouvidos àquilo que Deus tem falado comigo. Isso é pecado. Quando Adão pecou, Adão não fumou, Adão não roubou, Adão não traiu Eva, até porque só estava Adão e Eva lá no jardim. Adão não fez nada disso. Mas Adão desobedeceu a uma ordem de Deus. Adão, não toque. Você não pode comer, você não pode tocar. E Adão desobedeceu e ele se rebelou contra Deus. Pecado. Grava isso, pelo amor de Deus. Pecado é desobedecer a Deus. Talvez você pense, meu Deus, quando acabar esse culto, quando acabar essa palavra, eu preciso correr, me prostrar e pedir perdão a Deus, porque eu tenho desobedecido a voz de Deus. Pecado é desobedecer a Deus. O arrependimento, queridos, é reconhecer a minha transgressão. E quando eu reconheço que eu pequei, que eu desobedeci a Deus, eu reconheço, me arrependo e eu não faço de novo. Isso é arrependimento. Eu peço perdão e eu não faço de novo. Se eu não me arrependo do meu pecado, eu vou ficar vulnerável. Eu sei que é uma palavra dura, mas é a verdade da palavra de Deus. Se eu não me arrependo do meu pecado, eu fico vulnerável. E o diabo, ele está clamando por justiça em todo o tempo. Você está vendo as notícias. O diabo vai diante de Deus porque ele quer, ele tem legalidade para requerer a nossa vida quando nós estamos com portas abertas. E tendo legalidade, ele vai diante de Deus para clamar por justiça. E isso é muito sério. Isso que eu estou falando para você é uma revelação de Deus para a sua vida. Isso é muito sério. O arrependimento é o que vai validar o sangue de Jesus sobre você e a sua casa. É o arrependimento. Lá no Salmo 91, e eu quero ler todo esse salmo que é tremendo, que é poderoso, para você recapitular o que Deus fala conosco no Salmo 91. O versículo 1 em diante diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é o sangue de Jesus validando sobre nós a proteção de Deus por causa do nosso arrependimento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Versículo 14. Porquanto
tão encarecidamente me amou. Porquanto tão encarecidamente, ou com insistência, ou com excesso de vontade, me amou. Queridos, por amar a Deus, eu faço a vontade dele. É o que o texto está dizendo para nós. Tudo isso vai acontecer porquanto tão encarecidamente, com insistência, com excesso de vontade, me amou. Se eu amo a Deus, eu faço a vontade dele, eu não peco contra ele. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus em tudo. Por amar a Deus encarecidamente, com insistência, com excesso de vontade, eu não peco contra Deus, eu vivo uma vida de santidade. Por amar encarecidamente, o texto continua dizendo, também eu o livrarei e o colocarei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Não basta saber, lembra, não basta saber quem é Jesus, eu preciso vê-lo, eu preciso conhecê-lo, eu preciso ter intimidade com Deus. Porque por conhecer ao Senhor, eu sei aquilo que agrada o coração dele. E você sabe aquilo que agrada o coração dele. Você sabe o que agrada o coração de Deus por conhecer a Deus? E olha a recompensa de todo esse salmo por nós servirmos ao Senhor em fidelidade e obediência. Olha a recompensa que nós temos em obedecer a Deus, em sermos separados, em vivermos em fidelidade ao Senhor, queridos, obedecendo a Ele em todo o tempo. O versículo 15, o restante do texto diz, e Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Se eu me arrependo, se eu vivo uma vida de fidelidade, de obediência a Deus, tudo isso que está nesse salmo vai acontecer na minha vida, na minha casa. O sangue de Jesus vai ser validado por causa da minha obediência. Agora, do contrário, esse salmo, tudo que eu disse para você de bênção, acontece o contrário. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Porquanto, encarecidamente, nós precisamos amar a Deus com excesso de vontade. É além da nossa vontade, é acima da nossa vontade, com insistência, mesmo que as coisas sejam difíceis, eu amo a Deus e eu não peco contra Deus, eu não vou pecar contra o Senhor, eu não vou ferir a santidade dEle. E eu espero sinceramente que depois dessa palavra, que você fique desesperado em amar a Deus encarecidamente, como diz o versículo 14. Com insistência que diz o versículo 14, com esse excesso de vontade que eu disse aqui no versículo 14, encarecidamente. Aleluia! Louvado seja Deus! Talvez esse salmo responda às muitas perguntas que você tem feito nesse tempo. Talvez esse salmo, essa palavra responda para você nessa noite. Do porquê do caos que nós vivemos nesse mundo. Do porquê tantos estupros, do porquê de tanta violência, tantos assassinatos, tantas drogas assolando a nossa juventude. Talvez esse salmo responda às perguntas que você tem feito ao Senhor em relação ao Covid, que está assolando o mundo inteiro, que está matando tanta gente. Queridos, são 311 mil mortes no Brasil. Isso não é um número significativo para você? 311 mil mortes, misericórdia, misericórdia. No mundo inteiro são 2.078.000 mortes que aconteceu até hoje. Imagina, essa somatória está quase perto do total da população do Espírito Santo inteiro, que é aproximadamente 4 milhões de pessoas. Olha só, 2.078.000 mortes no mundo inteiro. Talvez você se perguntou tantas vezes, e as pessoas têm se perguntado onde que Deus está, que não está atendendo a nossa oração. Tantas igrejas clamando, jejuando e orando e pedindo ao Senhor, onde que Deus está?
Deus não está vendo tudo isso? Deus não sabe desses números? Quantas mortes? Eu quero garantir para você nessa noite. Irmãos, eu vou garantir para você porque a palavra diz isso, a palavra de Deus, ela nos garante que nada do que está acontecendo é plano de Deus, não. Desde o princípio, Deus nos fez para vivermos em santidade, em obediência. Desde o princípio, Deus nos fez para desfrutarmos o melhor dele para nós. Só que Adão pecou, eu pequei, a humanidade inteira pecou e continua pecando contra Deus. Deus não planejou o pecado, mas Deus permite o pecado por causa das nossas escolhas. Deus não planejou nada disso. Agora, isso tudo que está acontecendo, esse caos, não quer dizer que Deus perdeu o controle. Tudo isso não quer dizer que Deus perdeu o controle da situação, não. Quer dizer que Ele não pode interferir. Deus não interfere enquanto não houver arrependimento, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Deus não vai interferir em todo esse caos que o mundo está vivendo, enquanto nós nos levantarmos e não nos arrependermos do nosso pecado, nós como igreja, nós como nação. Deus não vai interferir, as mortes vão continuar. Essa enfermidade, esse vírus vai continuar assolando o mundo inteiro até nos exterminar. Deus não vai interferir, não se escandalize por isso. Enquanto não nos arrependermos individualmente, como pessoas, como indivíduos, chamar nossa casa um arrependimento, enquanto nós não nos arrependermos coletivamente como nação, Deus não vai interferir nesse caos. Se nós não temos tido resposta de Deus, com certeza a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, a culpa é da humanidade que tem pecado contra Deus. A culpa é nossa, por não seguirmos em obediência os princípios da palavra de Deus. Os princípios existem, e eles existem para serem seguidos. Princípios são um conjunto de regras, de normas estabelecidas pelo Senhor, firmados para o nosso próprio bem. Deus firmou os seus princípios, os princípios da sua palavra para nos direcionar, para manter a ordem, para nos mostrar o caminho certo. Agora, enquanto nós não nos dobrarmos e aprendermos a servir a Deus direito, e aprendermos a servir a Deus em obediência, não é porque você está dentro da igreja, não é porque você está ouvindo essa palavra, se você não tomar uma atitude de arrependimento. Senhor, se eu roubei, se eu defraudei alguém, me perdoa. Senhor, se eu pequei contra o Senhor, desobedecendo às ordens do Senhor, me perdoa. Arrependimento. Sem arrependimento não há perdão, eu preciso me arrepender. Enquanto nós não nos dobrarmos e aprendermos essa palavra e servir a Deus em obediência, nós vamos continuar a vida inteira jejuando, nós vamos continuar a vida inteira orando, prostrando, os joelhos sangrando, nós vamos continuar fazendo sacrifícios e não vamos ser atendidos por Deus. Aprenda isso nessa noite de uma vez por todas. Aleluia! Louvado seja Deus, essa palavra causa temor no nosso coração e tem que causar, irmãos. Deus não interfere enquanto não houver arrependimento. Só que tem uma coisa, Deus não vai nunca te obrigar a obedecê-lo. Deus não vai te obrigar a se arrepender dos seus pecados. Deus não vai te obrigar a consertar a sua vida. Não, a palavra dele está aqui, os princípios dele estão aqui. As normas estabelecidas por ele estão aqui, está sendo dita. Você queria que alguém profetizasse na sua vida? Você queria que alguém profetizasse sobre esse mundo que está vivendo esse caos por causa da pandemia, por causa desse vírus? Você queria que alguém profetizasse? Por graça e misericórdia, Deus nos deu essa palavra. Olha a palavra profética do Senhor na sua vida. A Bíblia é suficiente por si só. Deus não te obriga a obedecê-lo, Deus não te obriga a se arrepender. Porém, tem uma coisa. Deus fica desobrigado em manter a sua palavra a seu respeito. Você pode orar o tanto que for, jejuar o tanto que for e fazer sacrifício o tanto que for. Deus não vai atender você se você não se arrepender dos seus pecados.
Deus vai ficar desobrigado de cumprir o Salmo 91 sobre a sua vida e sobre a sua casa, se você é responsável pela sua casa. Deus fica desobrigado em te perdoar, em te abençoar, em te proteger. Deixa eu te dar um conselho, em nome de Jesus. Se você quiser o meu conselho, reúna a sua família hoje. Vai primeiro você para o quarto, se prostra, Senhor, se rasga diante dele. O Espírito Santo vai te conduzir, vai te mostrar onde você tem pecado contra Deus, quantas vezes você desobedeceu ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, por menor que você acha que seja o pecado, é transgressão, é rebelião contra Deus. Eu estou te falando de pecados conscientes. Se você tem consciência do seu pecado, se arrependa. Ore a Deus, vá para o seu quarto, se prostra ali sozinho, chora diante de Deus e sem intimidade, desnuda o seu coração, derrame as suas lágrimas. Fala, Deus, me perdoa, eu entendi a palavra, me perdoa, Senhor. Eu preciso da tua proteção, eu preciso da tua salvação, eu preciso que o Senhor interfira na minha vida, Senhor. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, me perdoe. Eu preciso, meu Deus querido, habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso que o Senhor interfira na minha vida e na minha casa. Ora, chora, se clame ao Senhor, depois sai do quarto e reúne a sua família. Se são pessoas cristãs, chama para uma conversa, pontua pecado e começa a falar, olha, precisamos nos arrepender como família. Se arrependa, ora com seus filhos, ora com a sua esposa, com o seu marido, clame o Senhor, clame pelo perdão do Senhor de forma coletiva. Peça o perdão de Deus, se arrependa. Depois que você fizer isso, continue com a sua família e peça perdão pela sua nação. Senhor, perdoe os pecados da nação. Comece a orar a Deus, para que de verdade o Senhor possa interferir nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa nação, queridos. Do contrário, não adianta sacrifícios. Deus não vai agir a nosso favor. Nós só vamos ouvir os relatos, nós só vamos ouvir os números crescendo. Deus não vai interferir enquanto não houver arrependimento, enquanto nós não nos arrependermos como indivíduos e como nação. Aleluia! Louvado seja Deus! Engrandecido é o nome do Senhor. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, majestoso é o Senhor. Tu és o Rei da Glória, Tu és o Rei da Glória, Tu és o Rei da Glória. Nós louvamos a Ti, nós exaltamos o Teu nome, Deus, nós engrandecemos o Teu nome, sabemos e cremos pela Tua palavra que o Senhor está a postos para nos abençoar. O Senhor está esperando, meu Deus, uma movimentação do Teu povo. O Senhor está esperando o posicionamento do Teu povo. O Senhor está esperando o arrependimento do Teu povo, Senhor Deus, como família, como nação, Senhor, para que o Senhor possa interferir nesse mundo de caos, meu Deus, primeiro para nós vencermos aquilo que está assolando esse mundo, que está assolando o nosso Brasil, que está assolando o nosso estado, Senhor, e até mesmo famílias perto de nós. Meu Deus, para o Senhor mover as suas mãos, nós precisamos primeiro sair do natural e entrar no sobrenatural. E a primeira coisa que precisamos fazer é nos arrepender dos nossos pecados, Pai. Não só uma oração simples de Senhor, me perdoa, não. Não há perdão se não houver arrependimento. Deus, essa palavra foi para mim. Essa palavra está queimando no meu coração. Essa palavra está trazendo temor no meu coração. Como eu queria poder estar junto agora com a igreja, nos prostrar diante de Ti, chorar, Senhor, derramar as nossas lágrimas diante do Senhor, coletivamente. Mas nós podemos fazer aqui, através dessa live, chorar com o Teu povo, chorar com a nação brasileira, Senhor. Quantas pessoas têm perecido, quantas pessoas têm morrido, porque não conhecem a Tua verdade. Meu Deus, a Tua verdade agora está exposta. Para que o Senhor interfira no caos, nós precisamos primeiro entrar nos céus, reivindicar, Senhor, fechando as brechas de pecado, reivindicar o Teu perdão, Senhor, em arrependimento, para que o Senhor comece a mover as Suas mãos e o Senhor tem pressa em nos abençoar. Tudo isso entristece o Teu coração porque o Senhor não planejou o pecado, o Senhor não planejou o caos, mas o Senhor está no controle de todas as coisas.
Por isso estamos nos consertando com o Senhor nessa noite em arrependimento, Pai. Como igreja, como povo do Senhor, como ouvintes dessa palavra, estamos nos consertando em arrependimento para que o Senhor venha interferir, meu Deus querido, na nossa vida, na nossa casa e nesse mundo que está perecendo, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Quebranta o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos ao Senhor nessa noite, apresentando a Ti a nossa vida, apresentando a Ti o nosso coração. Deus, nós sabemos dessa palavra. Nós conhecemos Jesus, nós vemos Jesus, temos tido intimidade com o Senhor. E esse é o momento de um arrependimento individual e coletivo diante da Tua presença, porque nós temos intimidade contigo, Pai. Nós louvamos, exaltamos, engrandecemos o Teu nome pela Tua verdade revelada a nós.